Eu sempre dividi música em duas categorias. Existe a música boa e a música ruim. No entanto, nos últimos meses, conversando com pessoas que pensam diferente de mim, eu pude notar que existe outra forma de categorizar músicas. O que eu notei, basicamente, foi que tem gente que prefere esse tipo de música tradicional, onde ela basicamente segue os padrões já gravados na nossa memória do que é música, e não desafia muito o ouvinte, ela mais guia ele. Enquanto tem gente que, assim como eu, gosta de ser não só surpreendido, como desafiado pela música. Essas tendem a ser músicas mais viajadas como um todo e basicamente quebram o padrão que existe dentro desse senso coletivo do que é certo e do que é errado, musicalmente falando. E nós, em 2024, estamos vendo o rap tomar um rumo completamente diferente do da década passada. Na história, não só do rap, mas da música, o que veio antes sempre serviu de base para o que estava por vir. E, é claro, de certa forma, isso sempre vai continuar sendo assim. No entanto, a intenção dos artistas na hora de produzirem suas obras tem mudado completamente. Hoje em dia, os artistas mais influentes do mundo não estão pensando no que acrescentar de novo ao que a música atualmente é. Ao invés disso, eles estão fazendo a seguinte pergunta antes de iniciar suas composições: com o que o futuro soa? E, ao que eu pude notar, essa simples questão tem mudado completamente a forma com a qual nós entendemos música. Assim como o homem sempre se perguntou que tipos de tecnologias nós teríamos no futuro, se perguntar com o que o futuro soaria tem sido exatamente o que tem nos aproximado dele. A música, como nós conhecemos, se deu majoritariamente no século passado, afinal, todas as gravações originais que nós escutamos ao longo da vida têm no máximo 100 anos de idade. E o fato de nós termos começado a gravar músicas apenas há 100 anos vem nos revelando dia após dia um lado da música que antes era inimaginável. Nos séculos anteriores ao século XX, músicos compunham suas músicas para serem tocadas novamente quando pudessem ser escutadas, o que basicamente significava que quanto mais grandiosa a composição, quanto mais elementos essa composição tivesse, mais aquela música seria lembrada. Isso falando de Europa, pelo menos, porque ainda antes disso, é claro, a música tinha quase que esse propósito religioso e ritualístico ao redor do mundo, e em ambas situações uma coisa é fato: músicas eram feitas para serem escutadas ao vivo. E eu sei que eu acabei de generalizar a música, mas é só para exemplificar e contextualizar um pouco o vídeo. Bom, com o início das gravações, nós, de certa forma, fomos perdendo progressivamente não só a quantidade de elementos presentes nas músicas, como a necessidade de grandiosidade. E quando eu digo isso, eu tô falando majoritariamente em questão técnica. Características como a atmosfera, a textura e até mesmo o sentimento ou o balanço, a personalidade da música se tornaram protagonistas nessa nova fase. E, sendo assim, ficou cada vez mais claro para os grandes artistas que música não era só uma arte a fim de emocionar pessoas. Esse é, na realidade, um grande entretenimento. E eu falei indiretamente disso no vídeo que eu fiz sobre o Drake, porque nos últimos anos ele talvez tenha entendido e executado isso melhor do que ninguém. Sendo assim, nós viemos a escutar músicas cada vez mais simples, grudentas, extravagantes e quebradas, até que a gente tem começado a escutar músicas futuristas. E eu confesso que, apesar de eu notar essa característica já há um tempo, às vezes eu tenho dificuldade de expressar o que isso realmente significa em palavras, porque, como eu disse, é muito resumido em uma atmosfera sonora. Mas uma coisa é fato, ao menos se falando de rap. Na década passada surgiram 2 nomes de artistas que na realidade não fazem rap, mas foram cada vez mais abraçados e reverenciados pela cultura do hip hop. E eu vou trazer o nome deles aqui porque, se justamente você sentir dificuldade de compreender o que eu tentei descrever em palavras, é literalmente só dar play na música do Bon Iver ou do James Blake, que você com certeza vai entender perfeitamente o porquê de eu ter separado essas músicas das músicas tradicionais. Esses são produtores que trazem do folk com eles, principalmente o Bon Iver, já que o Blake traz bastante de algumas vertentes do eletrônico no lugar, mas, em um resumo,
esses caras começaram a empurrar os limites da música e da experimentação cada vez mais longe. O Bon Iver teve sua participação ainda em 2010 em My Beautiful Dark Twisted Fantasy, trabalhando em ISOs também, sendo sampleado pelo Cardi na última faixa de Whole Lotta Red e pelo Baby King no feat com Kendrick Lamar, The Hillbillies, enquanto o Blake chegou um pouco mais tarde à cena do rap, mas com participações importantíssimas, seja no Endless do Frank Ocean ou em Stop Trying to Be God do Travis, e inclusive no álbum do Black Panther, do Kendrick em colaboração com diversos artistas. O que esses manos fizeram foram sair testando sonoridades e dobrando e esticando elas como se fossem brinquedos, como se fossem massinha, e o que eles conseguiram foi influenciar todo um gênero a fazer o mesmo. Afinal, muito do que antes era tocado, hoje se tornou sampleado, mas não só isso, como extremamente manipulável. O som tem sido distorcido como se viajasse através do tempo, e é exatamente com isso que o futuro soa. Então, sim, com toda certeza, a música como nós a conhecemos está acabando, e isso não é nem um pouco ruim, é simplesmente o que é. Eu, pelo menos, consigo aproveitar muita coisa das novas músicas e brisar com elas, e entendo que para pessoas que ainda estão programadas naquele velho padrão musical, essa nova fase da música não tenha valor. Mas, assim como eu disse no início do vídeo, mais do que tudo, música é separada entre boa e ruim. Isso vai ser para sempre assim? A única questão é: o espaço está acabando para quem ainda pretende fazer música tradicional, principalmente no rap, que é o gênero musical que eu mais abordo nesse canal. E quando eu digo espaço, eu não quero dizer que o público deixará de escutar gente que não tem baseado sua música em como o futuro soaria. Só que esses artistas não terão o mesmo impacto ou influência dos que estão trazendo novas ideias e estéticas à música. E a gente pode perceber isso ao olhar para os lançamentos mais esperados do ano de 2024 até agora. Inclusive, sim, o 21 acabou de dropar o álbum dele e ele é um artista extremamente renomado, mas acontece que esse álbum já já será coberto porque I Am Music do Cardi e Vultures do Kanye estão prestes a mudar o rumo da história da música mais uma vez. Esses dois têm feito sons com poucos elementos, mas muito bem escolhidos e com traços extremamente memoráveis. Ora eu noto que a ideia de trazer texturas e atmosferas extremamente distinguíveis é utilizada, ora eu noto que as produções às vezes apenas servem de base para que uma melodia extremamente específica e uma ideia de letra sejam bem executadas. E claro, eu tô falando isso a partir dos singles que o Cardi lançou e dos unreleased do Kanye. Quando os álbuns saírem, nós teremos uma visão mais madura do que se trata. Mas, sabe, isso não tá acontecendo de agora. Desde Donda eu já senti certos fumos de futurismo em algumas músicas, mas com Donda 2 foi talvez o auge do futurismo na música. E a gente tá falando de músicas feitas há 2 anos atrás. Eu sempre falo sobre como não entregar o que o público espera, é uma das cartas na manga dos melhores artistas do mundo, mas isso só não basta para trazer algo de novo à música. Eu sei que alguns de vocês fazem música e é por isso que eu gostaria de falar aqui sobre como abordar a música de uma forma que ninguém nunca abordou é muito provavelmente o que vai fazer as pessoas olharem pra você como se você não fosse só mais um moleque tentando fazer rap. Então, vale dizer aqui, não só faça o que o público não espera, como faça aquilo que nem você esperava. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Baudelaire e isso é tudo que você precisava saber e não tinha ideia.